Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável e esse é o nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com vocês com o David Z. Ele é engenheiro e oceanógrafo, professor da Faculdade de Oceanografia da UERJ, vice-presidente da Câmara Comunitária da Barra da Tijuca e da ONG Defensores da Terra. Ele é mestre em Engenharia Oceânica e Costeira pela Universidade da Flórida e doutor em Geografia Ambiental pela UFRJ. E é criador do Olhar Oceanográfico. Bem-vindo, David. Por favor, conta pra gente aí, como é que surgiu esse seu interesse pela oceanografia? Quais foram os principais passos que te levaram a seguir essa carreira? Por favor, bem-vindo. Isso começa no meu curso de graduação em engenharia civil, né? Eu sou engenheiro civil, graduado pela Universidade de Mackenzie. Na época, a engenharia civil tinha várias áreas de concentração e uma das que eu me interessei foi a questão da hidráulica, a hidráulica marítima especificamente. Então, a partir daí, eu comecei a sondar, a pesquisar algumas outras universidades que eu pudesse continuar a minha educação da graduação para uma pós-graduação. E aí surgiu a oportunidade na Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, que são especialistas em questão de erosão de praias, em manejo e gerenciamento costeiro. E a partir daí, das ciências exatas, eu fui para as ciências da Terra, né, que tem a ver com a questão da oceanografia e a questão do planeta mesmo, né? A gente percebe que o homem está com uma capacidade enorme de fazer mudanças no planeta. E essa capacidade requer uma certa responsabilidade. Então, hoje em dia, nós precisamos, em todas as obras que nós fazemos, fazer uma avaliação, uma análise, para ver se a obra pode causar efeitos colaterais negativos em cadeia e que possam afetar o meio ambiente. E afetando o meio ambiente, afeta toda uma população da humanidade que hoje já passa de 8 bilhões de habitantes, que já é, por si só, um exagero. Sem dúvida, sem dúvida. Você tem várias iniciativas, antes de eu chegar nos temas, você trabalha com ONG, tem um site que você produz vários materiais. Qual que é a tua motivação para tanta... Porque são trabalhos adicionais ao que você faz na universidade. Isso aí é puro voluntarismo, né? Qual a tua motivação para isso? É porque a gente sente assim, a gente teve muita oportunidade na vida, né? O conhecimento que a gente conseguiu adquirir, as experiências, isso nos remete a uma responsabilidade também, né? Assim como nós temos esse privilégio de ter esse conhecimento adicional ou fora do normal, é importante que a gente transmita isso para as outras pessoas, porque não adianta nada você ter consciência de uma verdade e a grande maioria das pessoas não tem acesso a essas informações. Então é muito importante haver essa divulgação. Eu falo com meus colegas pesquisadores que a pesquisa não pode ser feita só para nós, tem que ser feita para a sociedade. A sociedade que banca as universidades públicas, as pesquisas, e é preciso que a sociedade entenda, né, o benefício que a pesquisa faz para ela. E a responsabilidade disso são dos pesquisadores, que muitas vezes não sabem transmitir numa linguagem simples os benefícios que uma determinada pesquisa pode reverter para a sociedade. E eu digo para meus colegas que com isso, a sociedade percebendo, e se a gente tiver capacidade de fazer ela perceber esses benefícios diretos que ela pode receber, sem dúvida nenhuma ela vai defender e vai promover mais recursos para a pesquisa e principalmente para o bem-estar. Então, hoje em dia, o privilégio que a gente tem de ter o conhecimento não pode ficar enclausurado somente com a gente, tem que ser revertido para uma sociedade como um todo, e essa é a nossa responsabilidade. Eu concordo perfeitamente. Eu tenho iniciativas parecidas, concordo perfeitamente. É extremamente importante que a gente que tem uma carreira acadêmica consiga falar com o grande público. E é difícil, né? É É difícil. verdade. É difícil, porque a gente está acostumado a falar em jargão, né? Então, precisamos mudar o nosso discurso. Muito interessante. Vou fazer uma pergunta para você. É, Olhando o seu site lá, o Olhar Oceanográfico, tem vários temas que são abordados, desde a importância do CRIO até a COP30, né? Qual é o fio condutor que você identifica como principal urgência nos estudos oceanográficos atualmente?
Eu vejo que, para o Brasil, uma coisa muito importante que o Brasil está consolidando um reconhecimento mundial do seu território marinho, que é a Amazônia Azul. Muito pouca gente conhece sobre a Amazônia Azul. Só para você ter uma ideia, o território da Amazônia Azul é quase quase a mesma quantidade de área que existe o Brasil continental. Não chega a ser exatamente a mesma área, mas é um pouquinho menos. E isso tudo vai ser a nossa próxima fronteira. Então, hoje em dia, se fala muito em economia azul, né? E as pessoas não entendem o que é isso. E a gente mesmo, né? Muitas vezes, perde a noção das coisas. Só para vocês terem uma ideia, mais de 92% da produção de petróleo brasileiro está dentro do mar, vem do mar. As exportações brasileiras, né, em volume, em peso, mais de 95% são feitas pela navegação marítima. Pouca coisa é exportada via avião. A maioria, né, das nossas commodities vai por vias marítimas. O descobrimento do Brasil, o Brasil só existe porque foi descoberto pelo mar. É a rota que traz tudo para o Brasil. Então, isso é uma coisa muito importante, e os brasileiros têm que começar a tomar ciência disso, porque o nosso turismo não é um turismo de entretenimento, não é um turismo de negócios, né? Não é um turismo de história, mas é um turismo ambiental, um turismo que depende da natureza. E uma das principais fontes de turismo do Brasil exatamente estão ao longo da costa brasileira. A costa brasileira tem mais de 8.500 quilômetros de costa, uma população, mais de 50% já vive na zona costeira, e hoje nós temos um problema urgente, que é exatamente como conciliar o crescimento das cidades costeiras frente a essas mudanças climáticas, que todo dia a gente percebe, as chuvas estão ficando cada vez mais caudalosas, com maior volume, os ventos estão ficando cada vez mais fortes, as ressacas estão ficando cada vez mais frequentes, e tudo isso no território marítimo, ou seja, ao longo da costa brasileira. E as pessoas, muitas vezes, né, para mim, o mar é transparente para as pessoas enxergam, olham o mar, mas eu acho que o mar é só aquela superfície. Poucas pessoas sabem que a profundidade média, por exemplo, do Oceano Atlântico, é mais de 3,5 km. Então, olha para ver o nível de desconhecimento. Nós temos mapas mais precisos da Lua e de Marte do que o fundo dos nossos oceanos. Mais gente pisou na Lua e mais tempo, né? Já tem, se não me engano, 13 a 17 astronautas já ficaram 300 horas pisando em solo lunar. Mas se a gente for contar quantas horas uma pessoa chegou a profundidades superiores a 2.000 metros de profundidade, que é metade da profundidade média do Oceano Atlântico, a gente assim, 2, 3 pessoas e 3 horas, enquanto eles têm 300 horas da Lua. Hoje, a exploração do oceano profundo só é possível graças à tecnologia aeroespacial, porque é impossível a gente colocar um homem no fundo do mar, a 3.000 metros de profundidade. A pressão é imensa. Então, apenas robôs. Então, hoje, a gente aproveita da tecnologia aeroespacial para começar a fazer exploração nos oceanos. E o mapeamento, isso é coisa do mês passado. O mapeamento mais moderno que existe da profundeza do fundo do mar só cobre algo em torno de 30%, 30% a 40%. E foi feito por satélites. Então, essa tecnologia toda o Brasil precisa ter. Porque o que adianta a gente saber que tem muitas riquezas no fundo do mar brasileiro se a gente não tem acesso a elas? E essas riquezas representam o quê? Uma melhor economia para o país. Então, hoje se fala na economia azul. E aí vem aquele grande problema, né? Você vê a polêmica da margem equatorial. Sabemos que é uma região promissora em termos de petróleo, a Petrobras quer explorar, e o IBAMA e o INEA têm receio. Por quê? Porque, infelizmente, não deram ainda provas cabais que, se houver um acidente, vai haver medidas preventivas a tempo para evitar um acidente, quer dizer, uma proliferação maior de espalhamento de esgoto. Só para você ter uma ideia, por exemplo, ano retrasado, se não me engano, teve um derramamento de óleo que ninguém sabia de onde vinha. Sim. Que cobriu desde o Amapá até aqui o Rio de Janeiro.
Sim, 2 meses depois, descobriram, graças às imagens de satélite. E o Brasil não sabia. Estava um barata voa, ninguém sabia como fazer. E aí, e o noticiário que você via era uma população desesperada, claro. fazendo um salvamento, fazendo um recolhimento do óleo de uma forma totalmente inadequada, perigosa, afetando as pessoas. Então, o país tem urgência de explorar a economia azul, mas ela também tem que entender que a todo benefício, que a todo direito tem um dever. É isso é que, se você quer o benefício, quer explorar os oceanos, quer explorar o fundo do mar, você tem que, perante a ONU, que está reconhecendo todo esse território marinho, que você precisa dar segurança, que você precisa ter recursos para comunicação, que se por acaso aparecer um navio no mar territorial brasileiro, e se for saqueado por piratas, é obrigação da Marinha do Brasil dar proteção. E aí, sabe lá se eles têm recursos? Só para você ter uma ideia, nem guarda costeira nós temos. Nossa. Então, o buraco é mais embaixo, realmente. Nós precisamos começar a conscientizar a sociedade que existe uma enorme riqueza desperdiçada, porque hoje, para explorar essas riquezas do fundo do mar, nós precisamos garantir segurança perante a ONU, porque senão a ONU corta esse nosso direito e esse reconhecimento de explorar esse território marinho chamado Amazônia Azul. Ô, David, se a gente não consegue resolver esse problema com petróleo, que é talvez, quando você tira petróleo lá de baixo, ele já é dinheiro na mão, concorda? Ele já tem valor de mercado, independentemente da venda. Como é que a gente vai fazer isso com outros minérios, por exemplo, ou com outras riquezas minerais que não têm a liquidez imediata do petróleo? Que caminho você enxerga para a gente conseguir andar? Porque eu concordo contigo, a gente tem que ter um equilíbrio nisso daí, né? Mas eu não sei exatamente qual é a linha do equilíbrio, para que lado a gente tem que ir. É, o que acontece é o seguinte: hoje nós temos os metais raros, os metais preciosos raros, por exemplo, o carro elétrico, né? Se nós queremos ter um carro elétrico, nós queremos ter celular, computador, todos eles dependem de minérios raros, terras raras. Sim. E o que acontece? A mineração no continente é uma mineração muito cara. Por que é muito cara? Para extrair 1 quilo de um determinado minério, você tem que escavar, retirar 5 toneladas de minério. E desse minério, refinar 1 ou meio quilo E olha lá. desse metal. É. No mar, existe em alguns locais, uma concentração desse minério. Existem verdadeiras verrugas, pelotas, Ah. no fundo do mar, com uma concentração, quer dizer, com esse metal puro. O grande problema é ter acesso a esse local. Hum. Por quê? Esse metal concentrado, imagina só, 2, 3 quilos desse metal concentrado, equivale a um dinheirão aqui em termos de Aqui em energia, terra, claro. em termos de remoção de terra, essa coisa toda. Mas para isso é preciso que se desenvolva tecnologia. Nós precisamos desenvolver tecnologia. Então, o que acontece? Além de desenvolver essa tecnologia, não é apenas para ter acessibilidade para retirar o minério, mas garantir que vai ser retirado com segurança. Por quê? Porque você não pode chegar lá no fundo do mar e fazer um arrastão, porque isso vai levantar uma grande quantidade de sedimentos, vai provocar uma poluição e que, eventualmente, você esteja matando um outro recurso natural que, eventualmente, no futuro você pode utilizar com maior, Claro. digamos, a maior economia, com maior valor de mercado. Sim. Então, por isso que a ONU, a Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar, reconhece que o Brasil, né, teoricamente, nós teríamos 200 milhas náuticas a partir da linha de costa. Ou seja, isso equivale mais ou menos a 350 quilômetros. Mas você pode estender isso para 350 milhas náuticas, que equivale a quase 700 quilômetros de distância da costa, se você tiver a tua plataforma continental estendida. O que é a plataforma continental? É um platô submarino até 200 metros de profundidade, que, se você tiver estendido para mais de 200 milhas náuticas, para mais de 350 quilômetros, você tem esse direito. O Brasil fez o mapeamento de toda essa plataforma continental e, em 2004, entregou para a ONU. E, em 2004, ao entregar para a ONU, eles estão analisando as concessões, se é permitido, se é verdade ou se não é, se vai estar.
2 meses atrás, a reporção do Rio Grande do Sul foi concedida uma extensão. Semana passada, retrasada, foi concedido a margem equatorial. Nós conseguimos já a margem equatorial. Só que a Petrobras quer a licença de exploração. Só que, pelo pouco que eu sei, ela não conseguiu atender os requisitos mínimos de segurança, de prevenção. A legislação ambiental predomina a prevenção. Você pode explorar desde que você garanta uma prevenção de acidentes mais sérios. Então, na hora que se pergunta se acontecer um acidente na margem equatorial, qual é a base mais próxima que pode dar apoio, e responder que vai ser Salvador, é muito distante, não dá. Tem que colocar alguma coisa mais próxima. Então, precisa de toda essa infraestrutura. Só para você ter uma ideia, um navio de exploração da Petrobras custa por dia quase a bagatela de $100 mil, se não mais. Por dia o custo do navio. Se a Petrobras tem capacidade de investir esse dinheiro na exploração, ela também teria plenas condições de explorar. Não vou dizer investir a mesma quantidade, mas alguma quantidade a mais, fazer estudos, né, de tal forma que ela consiga mostrar para o IBAMA que ela realmente pode fazer essa exploração segura. Porque o IBAMA segue as leis ambientais. Eu não tenho como, é como se fosse um juiz, pô. Eu leio a lei diz isso aí. Você não consegue me provar, como é que eu vou autorizar? Aí eu vou ser conivente, entendeu? E aí está esse imbróglio. Então existe uma distância muito grande entre esse entendimento, né? É justo, é correto essa reivindicação da Petrobras em explorar essas riquezas, que o Amapá precisa dessas riquezas, que os estados amazônicos do Maranhão precisam dessas riquezas, mas precisam também de garantia de segurança, porque se acontecer uma lambança de um derramamento de óleo, como houve no Deep Horizon, no Golfo do México, que a uma profundidade mais ou menos de 1.500, 1.200 metros de profundidade, um poço estourou e ficou vazando óleo durante 8 meses, que derrubou toda a indústria pesqueira do México e do sul e do Texas até a Flórida. Isso entendeu? Quer dizer, vai ganhar 1 zilhão, mas pode perder 3 zilhões. Então, essa é uma questão que tem que ser analisada. Eu não sou contra a exploração dos riquezas minerais do mar brasileiro, de forma alguma, eu acho que é necessário. Mas a gente tem que fazer com responsabilidade, porque senão, amanhã o Brasil, olha só para vocês terem uma ideia, o Brasil, das três reuniões mundiais do meio ambiente, o Brasil sediou 2, gente. O que mais fala é essa tal de Amazônia. Agora nós temos essa Amazônia azul. Caraca, nós podemos ter uma liderança mundial nessa questão ambiental e a gente joga tudo pela janela. Você está entendendo? Quer dizer, é preciso um pouco mais de reflexão nisso para ver o que o Brasil está perdendo com a falta de estudos, faltas de iniciativa, falta principalmente de investimento nessa área. A Marinha fica de pires na mão para pedir recursos para ter meios navegantes. Mas na hora que tem o primeiro acidente com uma plataforma de petróleo, na hora que tem um problema do garimpo em Manaus, no Amazonas, na hora que se tem um derramamento de óleo, só chama a coitada da Marinha. Com que recurso? Aí chega na hora, cadê os pesquisadores? Cadê a pesquisa? Cadê a solução para isso? Mas na hora do investimento não existe. Então é difícil de dar resposta também. Entendeu? Olha, eu sei, eu posso contar inúmeros colegas meus que não estão mais aqui no Brasil. O Brasil custeou os estudos deles aqui da graduação. Fizeram pós-graduação no exterior. Muito bom. E lá ficaram, porque aqui não tem emprego. Lá eles têm. Aqui, se tiver emprego, não tem recurso, não tem reconhecimento. Entendeu? Comigo aconteceu o contrário. Eu fui para lá, me formei pela Universidade da Flórida, tinha emprego na Califórnia, não fiquei na Califórnia, preferi voltar para o Brasil. Meu pai disse, você está maluco.
Mas qual é a minha tese? Nos Estados Unidos, eu sou mais um. Aqui eu sou o cara. E o Brasil precisa de pessoas, de cérebros, para poder Ah, eu desenvolver concordo, toda eu essa nação concordo. maravilhosa. Pô, o que tem de recurso aqui, o pessoal lá fora não tem. Entendeu? E a gente não dá valor. É aquela história, né? Eu moro aqui no Rio de Janeiro, em frente da praia. O pessoal pergunta: você vai à praia? Não, não vou. É o que eu já tenho. É a mesma coisa. Tem uma natureza exuberante, rica, e não aproveita na sua plenitude. Por quê? Porque ah, é, né, é como o Papa, que infelizmente faleceu, disse. O Papa é argentino, mas Deus é brasileiro. É por aí. A gente não, realmente não dá valor, a gente não dá o valor que É merece. verdade, é verdade. Deixa eu falar, fazer, mudando de assunto, você falou no teu trabalho, você falou da importância da corrente do Golfo, né? E do risco de colapso. Você pode explicar para os nossos ouvintes aí, né? De forma mais detalhada, as potenciais consequências desse evento para o clima global, o que que é isso, né? E como é que a pesquisa oceanográfica tem revelado informações sobre essa ameaça? A corrente do Golfo, para o pessoal entender, é uma corrente que mais ou menos serpenteia a costa da Flórida, sobe até Nova York, o Canadá, e aí daí encontra a Groenlândia. E é uma corrente de água quente. Graças a essa corrente de água quente é que no inverno a Inglaterra não fica toda congelada, porque senão o mar da Inglaterra ficaria congelado. Então isso é um serviço ambiental que a corrente do Golfo faz para o comércio inglês. Tu já pensou a Inglaterra fechada para navegação durante o inverno todo? Mata a economia dos caras. Então isso é um baita serviço ambiental. Eles E o não que está seriam a Inglaterra, né? Eles não seriam a Inglaterra se não fosse a corrente do Golfo. acontecendo? Como está havendo o aquecimento anormal do planeta, o planeta reage, ele se acomoda. Então essa corrente do Golfo está subindo com mais calor, com mais quantidade de água quente. E aí, antes de chegar na Inglaterra, ele por acaso encosta na Groenlândia. E é o que a gente está vendo? Está vendo que com esse calor todo da água, ele está derretendo a Groenlândia. Quando ela derrete a Groenlândia, é água doce que é derretida. Se ela começa a misturar com essa água salgada mais quente, ela pode provocar um aumento de densidade dessa água, e essa água, em vez de correr pela superfície e chegar até a Inglaterra, ela pode afundar logo depois da Groenlândia. Essa é a tese que se fala do colapso da corrente do Golfo. Se ela afundar antes de chegar na Inglaterra, vai congelar aqueles países nórdicos, a Inglaterra, durante o inverno. Então, esse. Deixa eu só entender, David. Você está dizendo, conforme você está chegando com calor na Groenlândia, ele tem um degelo. A água doce vai ficar na superfície, mais fria. A água doce vai misturar com essa água que está na superfície, Ah, vai mudar a salinidade e vai mudar a temperatura. sim, Então, uma parte dela fica mais densa. Então, ela afunda. a água fria. Pela superfície, ela afunda para compor a corrente de fundo do mar. Porque as pessoas acham que a corrente que tem na superfície é igualzinha em toda a coluna d'água. Não é. A cada 300, 500, 600, 700 metros pode ter colunas de águas com velocidades, com temperaturas, com Sim. densidades completamente diferentes e com direções contrárias. Então, isso está desestabilizando a circulação normal. Quer dizer, eu estou falando a grosso modo, para o pessoal entender o que está acontecendo. Quer dizer, o serviço de esquentar as águas costeiras da Inglaterra, essa corrente não chegando lá e afundando, vai acontecer que vai gelar aquilo tudo. E vai transformar toda a circulação do oceano naquele ponto. Então, essa é uma tese que o pessoal está estudando. Através de modelagem matemática, estão fazendo simulações de como pode acontecer isso. E se realmente vai acontecer ou não. Entendi. Interessante. Interessante isso daí. Então, essas mudanças climáticas, o pessoal acha assim, não, estão emitindo gases do efeito estufa, queimando petróleo, essa coisa toda. Pô, o negócio é complicado, porque desbalanceia o planeta começa a reagir de uma forma diferente. Diferente. Toda reação de forma diferente pode afetar
esse planeta está super populoso, 8 bilhões de habitantes, mais de 8 bilhões de habitantes. Qualquer desequilíbrio pode significar a morte de milhares, milhões de pessoas. E é uma coisa muito séria, porque isso causa o caos. Nós só conseguimos conviver com a tamanha quantidade de pessoas porque nós temos uma certa organização. É que nem condomínio, é que nem um prédio. Tu já pensou se todo mundo começa a fazer coisa fora do normal do prédio? Entramos em colapso. É um caos. Entendeu? O planeta é a mesma coisa. Tá todo mundo morando vizinho do lado do outro. Se um espreguiçar um pouco maior, esticar um pouco mais o braço, pode dar uma dedada no olho do outro. Entendeu? Então isso é muito perigoso. Quer dizer, esse equilíbrio muito tênue. E uma coisa interessante, as pessoas acham que os ambientalistas são poetas, abraçam árvore e que estão defendendo a natureza. Negativo. Os ambientalistas estão defendendo de nós mesmos. Nós é que estamos provocando o colapso. Se vocês começarem a pensar que a Terra é uma nave espacial vagando pelo espaço e que se faltar comida não tem aonde tirar, é mais ou menos isso. Está uma nave espacial viajando para Marte. Vai demorar 1 ano. E tem água exatamente para 1 ano. E o que acontece se por acaso você gastar mais água do que ela é capaz de produzir? No meio do caminho, vai morrer todo mundo abraçado. Essa mais ou menos a analogia que eu faço do nosso planeta. Se a gente não cuidar da única espaçonave que a gente tem, que é a Terra, para onde a gente vai? Verdade, verdade. Agora, você falou do pessoal, da confusão, não sei o quê. Eu tenho uma pergunta para você. Lembrei do carnaval, né? E você menciona a relação, né, entre os grandes eventos como o Réveillon e o Carnaval e a poluição marinha. Você está aí no Rio de Janeiro e você vê a quantidade de gente, né, o afluxo de turistas que acontece na cidade. De que maneiras acho que o aumento da conscientização e a mudança de hábitos da população pode contribuir para a gente melhorar esse impacto nos oceanos? Uma questão é o seguinte: não adianta eu e você sozinho, saber que não pode jogar lixo no chão e que vai sujar as praias todas. Aí fica você e eu catando lixo. E a torcida do Corinthians passando lá, sujando a praia inteira. A gente não vai conseguir. Né? A torcida do Flamengo lá, uma quantidade de gente, fala aí, se tem torcida do Corinthians e do Flamengo, porque tem muita gente. Não adianta 2 abnegados tentando limpar a praia quando tem uma multidão sujando. Então, é muito importante essa questão de conscientização, não é nem educação ambiental, é conscientização. Todo mundo sabe que não é correto jogar lixo no chão, ainda mais lixo orgânico. Mas a hora que a gente começar a fazer uma conscientização ambiental, mostrando para ele o benefício direto, olha, não joga lixo orgânico, nem joga de qualquer jeito na praia, porque lá cria uma fauna microbiana que pode produzir doenças em você. Aí ele começa a entender, porque, opa, benefício meu direto. Não adianta dizer, não joga o lixo que é feio. Não joga o lixo porque esse lixo pode te prejudicar. Aí ele vê um benefício direto. Então é isso, a conscientização ambiental é a tua capacidade de fazer o teu parceiro ver que vai prejudicar principalmente a ele mesmo. Na hora que tiver consciência disso, eu garanto que não vai sujar. Agora, se tu falar não suja porque vai fazer mal para mim, sabe como é que é? Não tô nem aí para ti. Entendeu? Agora, se for para ele, aí, infelizmente, é assim. Entendeu? Nós temos que conscientizar as pessoas mostrando o benefício direto que ela vai ter se ela efetivamente fizer a coisa certa. Mas, David, eu concordo, não tenho que tirar do que você está falando, mas a gente está num país onde a gente mal consegue cuidar do nosso próprio esgoto. Então, tem um lançamento enorme de esgoto. De vez em quando, a gente tem um problema de virose em algum lugar do litoral, principalmente no verão, porque chega esgoto não tratado. As pessoas convivem com o esgoto, né? Ou seja,
As pessoas nem se tocam que o que ela fez no banheiro está ali do lado dela, passando e indo para a praia onde ela vai nadar, né? A gente precisa de muita coisa. O que que você acha disso? Como é que a gente consegue? Você tem algum caminho? Olha, Difícil, né? eu vou falar, eu vou dizer o seguinte para você. É, todo mundo, né, todas as cidades que tem um metrô, pode observar o seguinte: na rua tem um ponto de ônibus, tem lixo para todo lado. Você vai numa estação de metrô, ela tá limpa. É a mesma sociedade. Por que que no metrô não tem isso e por que que no ônibus tem isso? Porque lá no metrô nós temos organização, nós temos controle, nós temos fiscalização, nós temos um comportamento diferente. As pessoas entram lá e têm um comportamento diferente. É a mesma coisa que igreja, né? Você pode estar na rua fazendo um monte de maldade, aí você entra na igreja para rezar, tu fica um santo. Né? Por que tem esse tipo de comportamento? Entendeu? Porque o pessoal começa a ver, aqui é terra de ninguém, vamos que vamos, não adianta eu fazer sozinho, entendeu? Porque ninguém faz. Mas na hora que você tiver uma punição, tiver uma cobrança, tiver as pessoas olhando para você de uma forma repreensiva, a sociedade tem condições de melhorar. Não tenha dúvida disso. É uma questão da gente começar a observar determinados detalhes, né? Porque é simples, quando você viaja, vai para o exterior, aquela coisa toda, é uma coisa, né? É diferente. Você se porta de uma maneira e não de outra. Por quê? Porque começa a perceber que existe toda essa coletividade que briga junto, que dá o exemplo. Então, hoje, o Brasil precisa de bons exemplos. Você liga o noticiário, é só mau exemplo. É bandidagem, é roubo, é arrastão, é isso. Não tem notícias de bons exemplos, exemplos meritórios. Então nós É. precisamos mudar um pouco e dar um pouco de esperança para o país. Que esse país é legal, é joia, é muito bom, entendeu? O problema é que falta as pessoas se organizarem um pouquinho mais e parar com essa desesperança de dizer que tudo aqui não funciona. Funciona. Então, Se algumas pessoas começarem a se organizar, né? Eu acho que, sabe, eu tenho uma frase muito certa. A vontade política começa com a opinião pública, sedimentada e forte. Se nós não tivermos uma opinião pública forte, não vai ter vontade política. Entendeu? Então, antes da sociedade apontar o dedo para o governante, ela tem que olhar no espelho e dizer o que eu reclamo. O cara olhando para o espelho. E no fim você diz para esse cara do espelho o que esse cara do espelho pode fazer para contribuir. Reclamar é certo. Você tem que dar uma solução também. Uma solução exequível. A solução que você pode contribuir para melhorar. Talvez a solução seja muito maior. Mas você, sem dúvida, pode contribuir. E o teu exemplo vai contaminar as outras pessoas. E é, assim começa um círculo positivamente. virtuoso. É isso. Você contamina positivamente as pessoas. Exemplo é a melhor forma de educação, né? É igual o pai exige que o filho faça uma coisa, mas ele faz tudo errado como exemplo e depois reclama que o filho não aprendeu direito, né? É a mesma coisa. Você tem que educar pelo exemplo. Concordo completamente. Por aí. Falar uma pergunta para você. Olhando para o futuro da oceanografia, né? E considerando, cara, a gente tem um planeta, dois terços é coberto por água, né? Do oceano, né? E usando os instrumentos que a gente tem, hoje em dia a gente tem satélite, você falou, e a relevância, principalmente do monitoramento de corais, que a gente fala muito de corais hoje. Quais os avanços tecnológicos a gente tem nessa área de pesquisa que você acha que é mais promissor para a gente poder entender e proteger os nossos oceanos? Eu acho que o Brasil, né, com essa costa toda, tem um potencial enorme a ganhar com os oceanos, com o litoral brasileiro. Então, a gente vê, por exemplo, que hoje começa um novo conceito da economia azul. Toda a economia que depende do mar. E o Brasil depende muito dessa economia. E através das exportações, através da navegação, através do turismo, através dos recursos naturais, da mineração, do petróleo.
Então, existe uma cadeia produtiva muito intensa voltada no mar. Mas o pessoal não enxerga o mar, acha que o mar é que nem no continente. Né? E a Petrobras, por exemplo, sabe que o buraco é mais embaixo, porque ela explora a 1.000, a 2.000 metros de profundidade. É uma das pioneiras, é uma das que detém a melhor tecnologia, é digno de orgulho do Brasil, a Petrobras, porque ela realmente desenvolve muita tecnologia de exploração. Sim. E ela mudou de postura em 2000, depois daquele derrame de óleo na Baía de Guanabara. O presidente da Petrobras chegou na coletiva, todo mundo pensando que ele ia negar tudo. Ele disse, não, nós somos realmente errados. E nós vamos mudar isso. 2000, para mim, foi o marco de diferencial da Petrobras. A Petrobras agia de uma forma até 2000 e de 2000 para frente, completamente diferente. Agora é um novo marco. Agora ela não está explorando na superfície do mar. Até 300, 400 metros de profundidade é a superfície do mar. Ela está chegando, o pré-sal já chegou a 1.000, a 2.000 metros de profundidade. E ela quer ir mais ainda. E ela quer se transformar numa indústria de energia. Outra que está indo nesse caminho é a Companhia Vale do Rio Doce. Está começando a perceber que tem todo o território marinho que ela pode fazer uma exploração. Então, vai precisar de gente preparada, porque vai ter que olhar o mar de uma forma diferente. Não é o mar na superfície. O mar abaixo de 300, 400 metros de profundidade é outro mundo. É um outro planeta, gente. E precisa de muita tecnologia. Então, é um processo de assimilação ainda. Então, ela ainda está se assimilando, porque isso custa muito dinheiro. Sim. Ela, para fazer um projeto, o planejamento econômico do investimento que ela vai fazer, ela vai começar a fazer uma mudança desse planejamento econômico. Os recursos são muito maiores, mas também o que ela pode se beneficiar também é muito maior. Então, vai ser uma outra vertente, é uma outra forma de ver. E você falou da questão do monitoramento dos recifes de corais. Por que isso é importante? Porque a gente tem que olhar esses ecossistemas marinhos, os serviços que ela consegue produzir para a gente. Que serviços que a gente precisa que ela produza? A renovação da água, a limpeza das águas, a qualidade da água para poder fazer o turismo, a navegação, como fazer a navegação, como produzir comida, segurança alimentar. Ao longo da costa brasileira existem inúmeras populações isoladas que dependem da pesca artesanal. A pesca oceânica brasileira é uma pesca pobre, porque não tem muita quantidade de peixes em alto mar. Mas ao longo da costa brasileira, nós temos o delta do Parnaíba, o delta do Amazonas, nós temos inúmeras baías, de Todos os Santos, Baía de Guanabara, a Lagoa dos Patos. Todos esses lugares são lugares historianos que produzem uma quantidade muito grande de pescado. E que é uma fonte de subsistência dessa população mais carente. Então, o Brasil tem responsabilidade também com as pessoas mais carentes, com as pessoas que não têm essa possibilidade toda. O pessoal fica analisando o nível de desenvolvimento do país através da quantidade de renda per capita. Para mim, o nível de desenvolvimento do país está na capacidade dela poder distribuir melhor a renda para toda a população. Não adianta ter uma classe rica e outra pobre. Nós temos que ter uma diferença, a mínima diferença possível. O país desenvolvido é aquele que não tem essa diferença. Ou seja, a população está toda mais ou menos naquela média. País que tem uma população rica, outra pobre, essa diferença muito grande, tanto em número quanto em valor, não, para mim não é um país desenvolvido. O país desenvolvido é aquele que consegue distribuir melhor a riqueza e dar melhores condições de vida para a sua população. Então, isso é um país desenvolvido, na minha opinião. E a gente tem que perseguir isso. Menor diferença entre as classes sociais e que o benefício seja melhor distribuído. E o mar, que cobre 8.500 quilômetros de costa brasileira, para mim, é a próxima fronteira a ser conquistada. Mas nós não podemos cometer as mesmas besteiras que nós fizemos na Amazônia terrestre, na Amazônia azul. E é por isso que a gente precisa fazer mais estudos e transmitir mais informação para a sociedade, para que a sociedade imponha essa opinião pública de que precisa de um desenvolvimento marinho sustentável. O que é sustentável? Que isso perdure para as próximas gerações e que não seja só uma exploração
nociva, que só dure para essa geração daqui, e o resto não tem nada e só tem poluição. Ótimo, obrigado. Nosso tempo tá aqui no final. Eu agradeço a sua participação e peço que você deixe uma palavra para quem pensa em trabalhar com água, trabalhar com o oceano. Por favor, deixe uma mensagem positiva para os nossos ouvintes. Por favor, David. Olha, gente, tudo que é novo hoje em dia é sempre mais valorizado. Né? Ninguém quer um celular do ano passado, quer o celular do ano, quer o carro do ano. E outra coisa, o mais importante é você conseguir adivinhar o futuro. Se você conseguir adivinhar o futuro, e o futuro está tudo indicando, pelo que eu estou vendo, que o Brasil está caminhando para essa região costeira, porque a população que antes estava no continente está começando a se adensar na fronteira costeira, por causa exatamente dessa economia azul. Então, tudo que você conseguir aprender sobre o mar e começar a observar determinadas qualidades, isso vai ser um futuro brilhante em termos profissionais para você. Porque você vai entrar numa área que ninguém se interessou ou que poucas pessoas conhecem. E, além disso, você está começando a perceber que o futuro está, pouco a pouco, indo nessa direção. E saber o futuro é a coisa mais preciosa que a gente tem. Já pensou se a gente sabe os números da Mega Sena do domingo? Lindo. Entenderam? Entendeu? Então, pense no futuro. Não, olha, ninguém consegue dirigir um carro olhando pelo retrovisor. A gente só olha para frente. Então, você tem que olhar para aquilo que você acha que vai conseguir perceber em termos da tua vivência, né? O que relaciona com o teu dia a dia, com o teu relacionamento, e procure ver que a mais e mais nós estamos entrando no território marinho. O Brasil acabou de receber mais um Brasil em termos de território, em termos de território marinho. Então, olha, perceba bem o que está acontecendo. Nós estamos indo pouco a pouco para o mar, e é uma área pouco explorada e que você pode se dar muito bem, porque terra de cego, caolho é rei, né? Tá ótimo. Obrigado, David. Muito legal ouvir a tua experiência aí, ouvir de quem trabalha tanto tempo, uma área tão legal. Se você pretende trabalhar com o mar, dá uma olhada no material do professor David Z. Olhar oceanográfico está lá no site dele, tem várias informações. Hoje, com a internet, você não pode reclamar que você não tem acesso. Basta você clicar que você vai saber as coisas. Parabéns, David, pelo seu trabalho, muito legal, e obrigado por participar aqui do nosso programa. Um Eu que abraço. agradeço essa oportunidade, foi um privilégio para mim participar do seu programa. Muito obrigado. Obrigado, David. Tchau.